Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico. Final de ano chegando, também chegaram ao final os temas do Páginas Abertas, e agora a gente tem uma última live, não no início de novembro, mas no meio. Esse Páginas Abertas acontece no dia 22 de novembro, é uma sexta-feira, é às 8 horas da noite, e dessa vez a gente vai ter um Páginas Rasuradas. Esse é o programa que a gente sempre fecha as temporadas do ano, e é um programa de tema livre, em que a gente recebe relato de vocês, ouvintes e espectadores, acerca de histórias cômicas da espiritualidade. Então, o subtítulo do programa é Quando as Coisas Dão Errado, mas não necessariamente precisam ser histórias de coisas que deram errado, né? Podem ser histórias cômicas ou de alguma forma curiosas, né? Às vezes um papo que você bateu com uma entidade num terreiro e que ela te falou algo muito surpreendente, às vezes algum tipo de insight, de percepção da própria vida, da própria espiritualidade que mudou os rumos, né? Então este é um espaço para que você que quer participar conosco possa enviar aí o seu relato, seja por áudio, seja por texto. Então, nesse programa, eu e a Raquel, a gente mais escuta do que fala. É lógico que a gente comenta, né, os relatos, né, é super divertido, mas não é um programa que tem um roteiro pré-definido, né, e nem que tem um tema que a gente vai discutir. Então, este é um convite, né, para que vocês possam participar. Manda pra gente seu relato, manda pra gente sua história, sai do anonimato, né, e bota a cara no mundo aí. Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de, né, timidez, introspecção, quer mais ouvir do que participar, mas é muito divertido e é uma oportunidade assim, da gente conhecer um pouco melhor o público. Então, se você tá ouvindo isso, se empolga aí e manda pra gente lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato @diariomagico.com.br. Os links estão na descrição aí do episódio, então você pode entrar aí, vai ter o link direto pro WhatsApp do Diário Mágico e você consegue mandar pra lá a sua história. E eu falei que esse é o último Páginas Abertas do ano, e de fato né, em novembro, mas em dezembro a gente tem uma live secreta, né, só para os apoiadores. Então, se você não quer ficar sem Páginas Abertas, né, se você quer continuar acompanhando os conteúdos, você pode entrar lá no apoia.se/Diário Mágico, mesmo que você não goste de grupo de Telegram, não tenha paciência para, né, participar e para trocar. O Apoia-se é uma forma de motivar o projeto a continuar acontecendo. Eu e a Raquel, a gente está com várias ideias para 2025, e se você quiser nos ajudar, né, qualquer categoria de apoio, né, nos auxilia imensamente, a gente vai ficar super feliz. E é isso. O Páginas Abertas, então, para em novembro, né? Mas em dezembro e em janeiro continua o Diário Mágico normal. E aí a gente volta em fevereiro. Já tem uma lista de temas elencados para o ano que vem. Então a gente vai passar bem cada vez melhor. Mas é isso. Vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Narras Natair. Você me corrige a minha pronúncia, querido. Seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. Bom dia, eu fico muito feliz por participar desse momento. É muito bom poder falar sobre espiritualidade, poder falar sobre magia celta, enfim.
E a pronúncia é meio ruim, é Narras Dórradas. Mas todo mundo, inclusive eu, em diversos momentos, falo Natair porque não tem outro jeito de falar no Brasil, é isso aí. Legal, eu vou errar a pronúncia uma vez ou outra, você me perdoa. Mas e aí, como é que é essa história assim, de espiritualidade, né? Como é que se chega a uma tradição celta, estando no Brasil? Isso é de família? Não? Como é que é essa história? Então, deixa eu te contar. O que acontece é que quando a gente pensa na espiritualidade celta, a gente pensa nela como uma espiritualidade estrangeira de fato, porque é. Aham, aham. Ela veio de lá, não é tão comum, nós não temos centros de estudo, centros de prática, templos, né? Uhum. Então, diferente de outras religiões, a gente tem um déficit gigantesco em relação a essa estrutura. Não é de família, eu sou de uma família católica, assim, católico como a maior parte dos brasileiros, né? Não praticante. Mas eu ia à igreja, eu sempre fui uma criança muito religiosa. Diferente da minha família, que não ia à igreja, apesar de ser católica, eu ia, eu frequentava, eu fiz todos aqueles cursinhos da igreja, que agora eu me esqueci o nome, mas, Primeira enfim, comunhão, renovação de batismo, catequese, essas aham, coisas. aham. Depois de católico, eu fui evangélico, eu enveredei, sim, eu fui adventista do sétimo dia por um curto período de tempo, mas foi muito intenso. Aham. E eu descobri a magia, né? Eu descobri a espiritualidade mágica através de uma coincidência que aconteceu na minha vida. Eu tinha uma amiga que tinha um namorado esquisito, que fazia umas coisas esquisitas, e aí eu fui me interessando por esse tema e acabei chegando nisso. Mas a gente sempre pensa na espiritualidade celta como estrangeira, mas a gente esquece que o catolicismo é estrangeiro, as religiões de matriz africana são estrangeiras. Grosso modo, todas as religiões no Brasil, exceto as indígenas, são estrangeiras. Então a gente tem os mesmos desafios, mas também tem os mesmos benefícios e experiências que qualquer outra religião tem. Isso é uma ótica que as pessoas acabam, às vezes, esquecendo, de que todas as outras religiões são tão estrangeiras quanto a celta. Olha, tá. Assim, esse tema espiritual, ele sempre foi então presente na sua vida? Você sentia, sei lá, uma necessidade de busca interior? Por que essa coisa de participar, né, da igreja? Por que né, essa busca, mesmo que a sua família não te obrigasse? O que você sentia nesses locais? Ou sei lá, não sei se é um sentimento, não sei se às vezes é uma necessidade de pertencimento. Mas é algo que sempre esteve junto a você? Sim, eu sei que muitas pessoas também acabam passando pelas religiões abraâmicas, né? Ali é católico, é Aham, evangélico, e depois se converte, vira para o paganismo, enfim, aham, e relatam alguns desconfortos, né, dentro desse cenário, quando eram aham, cristãs. aham. Diferente disso, eu me sentia muito bem. Eu sempre fui muito bem acolhido. A igreja que eu ia era maravilhosa, o padre era incrível, depois o pastor era um querido. Eu Olha. sempre fui muito bem acolhido, o que me Aham, fez permanecer nesses lugares por muito tempo é porque, e respondendo a tua pergunta, é porque de fato eu sentia que existia algo para além daquela vida cotidiana, da rotina. Apesar de ser uma criança, uhum. eu sentia um grande ímpeto na busca por o que eu hoje sei que é o sagrado. Mas mesmo me sentindo muito bem nesses lugares, eles não eram o meu lugar. E tanto que não fiquei. E a minha sexualidade tem relação com isso também, porque mais tarde eu vinha me entender como gay, e isso não tinha lugar no mundo evangélico. Por isso que eu saí. Se tivesse, pode ser que eu estivesse lá até hoje, porque não me fazia mal. Na época você tinha essa clareza de que não era o seu lugar, ou era um sentimento mais vago, era uma parada né, que você veio a entender melhor depois? Não era tão claro para mim como é hoje, óbvio, né? Eu tenho quase 40 anos, na época eu tinha 10, as coisas eram um pouco diferentes na minha cabeça. Mas eu não me sentia deslocado
diretamente. Uhum. Eu me sentia não ouvido. É como se aquelas experiências que as outras pessoas ao meu lado tinham fossem muito distantes para mim. É como se eu olhasse para o mundo espiritual através de um vidro. Eu sabia que existia, eu sabia que era real, mas eu não conseguia sentir o cheiro daquilo, assim. É uma coisa que estava próximo, mas não o suficiente. E isso me incomodava. Mas não foi isso que me fez buscar o paganismo. Eu encontrei o paganismo por muito acaso. Eu não sabia da existência dele. E a minha família é totalmente católica, assim, não tinha nenhum tipo de vínculo, relação, ninguém fazia reiki, ninguém era budista, não sabe, não tinham outras experiências, era aquilo, e no interior, né, ainda mais. Então, era para ter sido, foi o destino. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. E como é que foi esse envolvimento com o paganismo? O que você, como é que é essa descoberta? Porque é uma revolução de mundo, né? É uma mudança de perspectiva religiosa e que vai reformar completamente a nossa percepção da vida, né? E imagina ainda mais, né, com esse dado de ser de interior e a gente ainda tem a dificuldade desse pertencimento, assim, de encontrar iguais, de poder discutir e tal. Como é que foi isso? Como eu falei, eu tinha uma amiga, né? Eu falei ali no início que eu tinha uma amiga, mas não dei detalhes, pois eu vou dar os detalhes dessa história porque ela é interessante. Aham. Eu era uma criança de 9 para 10 anos de idade, eu tinha uma amiga de 18. Eu achava aquilo incrível, é que nem ser amigo da pessoa no colégio, todo mundo vai lembrar disso. Aham. Os da quinta série não eram amigos do da sexta, e quando achavam um amigo da sexta, aquilo era uma grande coisa, um amigo mais velho. Aham. E eu não tinha irmãos, eu não tinha primos, eu fui o primeiro dos primeiros na minha família, eu fui o primeiro filho, o primeiro primo, o primeiro, enfim, neto, tudo. Então eu era o mais velho. E essa minha amiga, ela cumpria a função de uma pessoa mais velha ali, trazendo experiências diferentes. Ela tinha esse namorado esquisito, e ela disse assim um dia pra mim: eu estou lendo umas coisas de bruxaria. E eu, na minha ignorância, achei que era uma coisa meio demoníaca, porque acredite, o namorado era muito esquisito. E aí, e o que aconteceu foi que eu disse pra ela: ah, eu também tenho interesse por isso. E eu não tinha, era mentira. Eu queria agradar a minha amiga. E nisso eu já estava morando na capital, aqui em Porto Alegre, onde eu moro. Meus pais são separados, então eu morava com o meu pai na minha infância e depois eu vim morar com a minha mãe. Nesse período eu tinha recentemente me mudado para casa da minha mãe aqui na cidade, em Porto Alegre. E então isso foi no fim de semana com essa minha amiga vizinha do meu pai. Voltei para Porto Alegre e imediatamente fui atrás de saber do que se tratava aquilo. Porque quando eu voltasse pro interior, eu deveria ter o que falar com ela. Legal. Então eu fui numa loja que não tem mais aqui, eu não sei como é que é nos outros estados, mas a loja fechou, reabriu, eu não sei, que é Além da Lenda. Ah, eu já ouvi dessa loja, mas não sabia que tinha também em Porto Alegre. Que interessante, tá? Teve em Porto Alegre, fechou, e agora tem aqui no Rio Grande do Sul uma outra. Mercado das Bruxas, Mercado da Bruxa, qualquer coisa assim, que é mesmo estilo de Além da Lenda, mas tivemos uma Além da Lenda. Entendi. E eu comprei um livro, que eu fui para comprar um livro sobre o tema, e eu tava escolhendo na prateleira, e um deles caiu assim, eu tava mexendo, e um deles caiu, tava na ponta da fileira. Que era o livro da Govenka Morgan, que eu vim a descobrir depois que é um pseudônimo da dona da Além da Lenda. Olha! Que legal. Eu vim descobrir isso há pouco tempo, inclusive. E o livro era um livro pequenininho que chamava Feitiços e Rituais, ou Rituais e Feitiços de Proteção. Era num box que tinha amor, proteção e dinheiro, se não me engano, não tenho certeza. E aí eu comprei para ler. E aí ali tá escrito: este não é um livro de Wicca. Eu disse: que diabo é Wicca?
que é isso que está acontecendo? E aí eu fui atrás, eu fui descobrindo, e cada vez que eu ia para o interior eu tinha assunto para falar com a minha amiga, voltava com mais coisas para pesquisar, enfim. Ela estava lendo um livro que é bem popular e eu detesto, que é o Dogma Ritual de Alta Magia. Mas enfim, foi por aí. Foi com uma mentirinha de uma criança que queria agradar a amiga. E Que, cheguei le- onde cheguei. que legal. Por que você detesta Dogma Ritual de Alta Magia? Porque é pedante, porque é chato, porque, porque foi um Vo- padre que escreveu. Você, dentro dessa prática, assim, né, mais pagã e céltica, você faz, assim, uma diferenciação entre, sei lá, o que seria bruxaria, do que seria uma magia cerimonial ou não, ou essa prática ela só existe, essa diferenciação, ela é meros termos e ela, né, dificulta a percepção das pessoas? O que você pensa disso, sim? Eu acho que as pessoas têm experiências diferentes, na sua subjetividade com a magia. Sim. Algumas pessoas preferem um acabamento mais cerimonial, Uhum, mais rebuscado, outras pessoas preferem uma experiência mais orgânica. uhum. Eu sou a pessoa que prefere a experiência mais orgânica, mas Aham. o mundo celta tem os dois para oferecer. Pode-se utilizar o mecanismo cerimonial através daqueles aspectos do druidismo mais eu estou tentando evitar a palavra elitizado, mas é o que é. Ah, ah. E existe um trabalho menos elitizado, um trabalho mais do campo, a gente pode dizer assim. Os dois, é possível vivenciar a experiência céltica a partir das dois modelos, né? Aham. Eu acho que nenhum dos dois atende totalmente às necessidades de uma experiência religiosa. Legal. A gente vai intercalando entre uma coisa e outra. Ora, por exemplo, os festivais que a gente faz, eles são mais cerimoniais, porque eles recebem público. Desculpa, eles recebem público. Então a gente faz as coisas de forma mais cerimonial. E todo rito tem aspectos cerimoniais. Uhum. E quando a gente está só entre nós, a gente se preocupa um pouco menos com a cerimonialidade, Legal. apesar de não ter, claro, a perspectiva de manutenção da tradição, de repetir aquilo que foi feito pelos antepassados, e de que eventualmente isso é cerimonial, mas eu não tenho a perspectiva e nem a vivência, porque depois que eu entrei na magia, eu fiquei no mundo celta e para sempre fiquei, assim, não Uhum. saí dele em nenhum momento. Uhum. A perspectiva de magia cerimonial no estilo Eliphas Levi e a magia menos cerimonial, estilo, sei lá, Scott Cunningham, Uhum. eu não tenho muita vivência nisso. Não é muito o modo como eu enxergo o mundo. Eu sei que rola umas brigas feias entre o pessoal de alta magia, o pessoal do que eles chamam de baixa magia, mas eu não me meto, não sei nem do que se trata. As pessoas estão falando as coisas, eu não estou nem entendendo. Finge Sim. demência na maioria das vezes também. Sim. Eu tenho muitas discussões que elas são infrutíferas e tem muitos pontos né, de divergência que eles são conciliados tendo um pouquinho de bom senso né, e empatia também, eu acho. Claro, Mas. e sabe o que que eu acho também? Eu acho que as pessoas têm uma mania de se meter na espiritualidade, na vivência espiritual do outro. Total, Eu acho que a total. gente não deve nunca fazer qualquer tipo de avaliação de o que é certo e o que é errado, né? Fazer juízo de valor. Eu, na minha intimidade, Hum, entre os meus amigos, dentro do meu grupo, eu posso ter pontos de vista críticos às sim, experiências do outro, porque isso faz parte, né, da claro, vivência social. claro. Mas eu vir a público fazer esse tipo de discussão, e eu não estou aqui fazendo a linha evoluído, porque eu já fiz muito isso, mas hoje eu tenho um entendimento diferente e eu acho que a gente não tem nunca que entrar em discussões e não, cuja resposta não existe, porque são Sim, experiências únicas, sim, muito sim. subjetivas. Não dá.
E eu acho que, assim, é inevitável enxergar o contraste entre a gente e a prática do outro, porque né, isso demonstra justamente o autoconhecimento e porque né, a gente precisa desse aspecto de alteridade para conseguir até mesmo definir a nossa própria prática, mas é isso, assim, não cabe a nós exercer nenhum tipo de julgamento público, até porque justamente é infrutífero e é desempoderador, né? De alguma forma, você violenta a possibilidade do outro de se expressar tal como é interessante para ele, e você, né, limita a sua própria autoexpressão a partir do momento que você está só falando da prática do outro e medindo ela com parâmetros que são seus, né? Mas, Claro. bom, Natair, e cara, por que, né, essa tradição celta? Isso foi fruto dessas primeiras leituras que se apresentaram, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem algum tipo de conexão mais profunda, porque muitas pessoas têm um primeiro contato com um livro que depois vão falar assim, não, eu comecei por ali, mas eu fui enveredando e cheguei nesse outro ponto, né? Dentro da sua história parece que você já chegou num ponto que ele te tocou num nível profundo e que te fez se sentir de alguma forma conectado com isso. É isso, sim. Você já trabalhou com outras tradições? Como é que né, como é que foi esse refinamento ao longo do tempo, né? Uma coisa o jovem Natair ali de 18 anos e tal. Outra coisa é o desenvolvimento magístico e espiritual, né? Por que continuar nessa tradição? O que te encantou, assim? É uma resposta bem complexa, mas muito simples. Porque não há outro lugar no mundo para mim. Meu lugar é aqui. Tá. E eu não. Eu comecei por. Não sei dizer. Sabe aquela cena no filme que a pessoa que bate no vento, a pessoa sente que aquilo transformou ela? Foi isso. Não foi nem transformador, porque eu não virei outra pessoa. Mas quando bateu esse vento na minha cara, eu senti cheiro de casa. Que legal. E é isso. Eu só consigo pensar que eu estou seguro, eu estou confortável, eu estou aconchegado. Exatamente como eu me sinto quando eu volto para casa do trabalho, por exemplo. Quando eu volto do mundo para dentro da minha espiritualidade, eu sinto que eu posso ficar de pé descalço, bermuda e tomar um café. É isso. Que legal, entendi. Assim, você adota uma perspectiva, sei lá, reencarnacionista? Não, isso não faz parte do seu lexo de crenças. Nossa, recentemente eu falei sobre isso e gerou uma polêmica. Sempre que eu falo em nome daquilo que eu acredito, que é aquilo que eu trabalho. Eu não falo em nome do mundo druídico, do mundo céu. Porque existem pessoas que têm pensamentos e crenças diferentes das minhas, evidentemente. Eu não acredito em reencarnação e, historicamente, a gente tem uma série de detalhes, de dados que nos indicam que os celtas também não acreditavam. Sim. Não da maneira, pelo menos, como é posta hoje. Nós não temos o conceito de evolução. Nós não temos o conceito em que o nosso espírito cresceria em busca de uma iluminação. Isso não existe no nosso universo. Então, não creio. A gente acredita que a nossa vida continua no outro mundo. E se a gente trabalha com ancestralidade, nós temos um culto aos ancestrais muito forte. Beira uma necroprática, né? Uma necrocrença. E no Soen, por exemplo, que é um dos nossos festivais, a gente chama literalmente os antepassados, a gente coloca prato na mesa para eles. Legal. Se reencarna, quem é que eu tô chamando? Quem é que tá no outro mundo? O outro mundo é composto de quê? Se não é dos antepassados. Então a gente não crê em reencarnação e isso surpreende as pessoas porque é muito popular essa ideia. Sim.
A minha outra pergunta seria, né, se você acredita em reencarnação, se de alguma forma já teve algum tipo de vivência de outras vidas, né, e tal. Mas como não é o caso, né, eu fico pensando sobre esse sentimento sei lá, de se sentir à vontade, né, dentro de uma tradição, de sentir que encontrou, né, o local ideal, né, de que se encontrou em casa. É um sentimento de familiaridade que ele é muito gostoso de sentir, que ele é muito específico, e quem nunca sentiu vai ter dificuldade de conseguir compreender do que você está falando, né? Mas entendi, tá? Bom, dessa descoberta, né, de espiritualidade, da prática né, pessoal e individual, para de fato começar sei lá, ter uma prática sacerdotal ou pelo menos grupal, isso envolve assim bastante estudo, prática. Como que é esse desenvolvimento em contexto de, né, Brasil e, sei lá, década de 90, 2000, sem internet ainda, como que foi isso, Nathalie? Esse detalhe de ser internet é crucial, porque hoje em dia a gente não consegue pensar num mundo desconectado. Uhum. Mas essa coisa toda começou num universo em que computador era coisa de gente muito rica e internet sequer existia doméstica. Então, isso aconteceu no plano ideal. Isso teria sido num processo de estudo, pesquisa, vamos atrás de quem tem experiência, vamos buscar informações, mas no campo da realidade foi um bando de adolescentes enfiando no mato, fazendo um monte de coisa que não sabia o que era. Em resumo, era isso. E claro, a gente sempre se preocupou em buscar referências, mas as referências não existiam em português. Isso é um outro delírio inclusive é uma crítica ao druidismo brasileiro, de um modo geral, de que nós temos um problema com não saber falar outra língua. Então, assim, a gente vai estudar alguma coisa. Tá aqui o texto, pessoal, esse PDF, esse artigo científico maravilhoso, e de fato é maravilhoso, mas está em inglês. Sim. E aí, se tu não é capaz de ler aquilo, tu não consegue evoluir no teu caminho. Sim. E claro que hoje em dia a gente tem uma série de facilidades de mecanismos de tradução, mas isso 10 anos atrás não existia, 15, 20 anos atrás não existia. E num Brasil onde a educação básica falta para muita gente, pensar numa formação bilíngue é um delírio. Sim. Então a gente não tinha essa formação. Até mesmo porque, como eu falei, éramos adolescentes, pobres todos. Sim. Só que a gente tinha uma coisa que ninguém é capaz de nos dar e nem nos tirar: vontade. E a gente fez. E a gente construiu uma trajetória, muitas pessoas foram embora, muitas pessoas chegaram, algumas ficaram, outras voltaram. E a construção disso é feita de forma diária, constante e com um tiquinho de loucura, porque a gente às vezes tem que se jogar num terreno completamente inexplorado. Sim. Mas é uma delícia. Eu tenho a impressão de que a gente sempre fala sobre isso, né, dessa formação bilíngue, de que chega um momento do caminho que a pessoa precisa aprender a falar o inglês para ela conseguir pegar novas referências, que a maioria dos textos estão, né, nessa língua e tudo. Mas eu também tenho a impressão de que quando alguém se dispõe a produzir material em português, isso é visto como menor valor, isso é visto com alguns olhos desconfiados. Eu acho que tem até a questão de, tipo assim, algo que é produzido pela comunidade, que é produzido por alguém que está próximo de mim, mas que não sou eu, tem menor autoridade do que um autor gringo que eu não conheço e, portanto, eu não sei, eu não tenho envolvimento pessoal, e aí isso de alguma forma aumenta um nível de confiança ou de notoriedade. Não sei, você tem essa percepção dentro dessa perspectiva paganista e mais especificamente celta, ou não? Ou isso não acontece desse lado aí da comunidade? Acontece, eu tenho 10 livros publicados, 10 livros publicados. Legal. E eu não estou nem perto
de conseguir movimentar coisas que são movimentadas por editoras que pegam autores de domínio público, por exemplo, Sim. e publicam como se fosse uma revista toda colorida, como se nós não fôssemos adultos, Aham. cheio de desenhos, ilustrações, aquilo é lindo, belíssimo, lindo, maravilhoso, mas aquilo ali foi feito para vender, ponto. Aham. Né? Esse é o objetivo. Eles levantam R$ 200.000 num Catarse da vida. Sei, sim. E a gente se consegue. A gente, eu tô falando eu e outros autores que eu conheço, a gente conseguir levantar R$ 2.000, a gente levanta chorando. Aham. Aham. E as pessoas não sabem como funciona o mercado literário brasileiro, que é um leão. Sim. Primeiro que os autores, de um modo geral, têm que pagar pela publicação, ainda que seja por uma publicação feita por uma editora. Aham. Aham. Eles E não é precisam. barato. E não é barato. Não é barato. Um diagramador não sai menos de R$ 2.000. Sim. Sim. Um livro de 200 páginas. Uma revisão técnica custa seus R$ 800, R$ 900. Um capista é 1.800. Bom. Aham. Aham. Então, assim, e fora o valor de produção disso tudo, né? A impressão desse material todo. Sim. E tem grandes editoras brasileiras que publicam espiritualidade, paganismo e que fazem esse sistema. O autor, pelo menos a primeira tiragem, para ver se pega, é ele quem banca. Uhum. Inclusive o prejuízo. Porque se não vende, ele fica com um cale em casa de 2.000, 3.000 livros. Ainda tem falta do espaço, né? Não, e assim, as pessoas, elas. Eu tenho experiências diversas com os meus leitores. Uhum. Teve gente que chegou e disse assim: ai, não gostei da cor do papel. O papel tem uma gramatura ruim. Essa fonte não é adequada. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não. Ai, falta ilustrações coloridas. Não. Escreve um livro e ajusta as configurações conforme a sua vontade, né? Claro, se compra na Amazon, que é mais fácil. E eu acho sim que os autores brasileiros são muito ignorados pelo público brasileiro. Sim. Eu tenho um amigo que é autor que chama Leone Moura. É a maior autoridade brasileira a respeito de paganismo celta. Celta, historicamente falando e espiritualmente falando. Não há quem conheça mais sobre folclore e mitologia do que ele. Ele traduziu o nosso maior épico, que chama Tembó Cule, o roubo do gado de Cule. Equivalente, ele traduziu com outro autor e amigo também, o Rodrigo, é equivalente a Ilíada em importância. Uhum. E quem é que sabe disso? Ninguém sabe disso. Porque a comunidade fingiu demência, que não viu isso acontecendo. Um exemplo que a gente tem recente é a tradução do Mabinogion, que foi feita por uma editora gigantesca que está vendendo muito como fantasia. Só que é um livro de mitologia. Olha, tá. E foi vendido como primeira tradução em português. Não foi. Já é a quarta tradução em português. A diferença é que ficou dentro do nicho, né? Sim. E então, sim, o mercado literário, a produção de conteúdo, seja ela para blog, para site, enfim, quando vem da mão de um brasileiro, ela geralmente é muito ignorada. Muito menosprezada. Então tá, é a mesma percepção que eu tenho, porque do lado de cá, de quem trabalha com energia, assim, mais especificamente, né, eu vejo exatamente isso, assim, mesmo os produtores de conteúdo, você vê a lista de referências e de inspirações deles, são listas todas, né, de fora, né, então você vê que as pessoas elas estão buscando inspiração lá fora para produzir conteúdo aqui. Ótimo, a gente tem que se atualizar, a gente tem que saber o que está acontecendo no nível global, mas é muito diferente você trabalhar né, com referências que elas são né, externas, de você trabalhar com pessoas que elas estão vivendo um mesmo contexto e com problemas né, que eles vão se harmonizar mais com uma vivência coletiva, né, étnica, sei lá. E aí, eu vou aproveitar essa fala para te perguntar o seguinte: como que você vê né,
o problema ou a questão da etnicidade dentro da prática pagã. Porque algumas das práticas elas estão focadas dentro de um contexto, sei lá, geográfico específico. Não vou nem dizer um contexto racial, porque eu acho que não sei se é o caso, mas eu digo assim, a geografia do local interfere muito dentro dos conceitos das práticas, ou não. Isso faz sentido para você? Faz e não faz. Eu vou te responder da mesma forma que eu respondo as pessoas quando me perguntam isso assim no Insta, por exemplo. Tá. Ah lá, Jesus Cristo não era judeu? Ah lá, o monte lá, Sinai, não é lá num lugar específico? Sim. As alegorias religiosas, geográficas, e específicas e étnicas estão presentes em todas as religiões. Sim. Quando elas chegam aqui, através do cristianismo, por exemplo, as pessoas não pensam que, nossa, Jesus era um cara específico de uma etnia específica, de uma região específica, e que interagiu com uma geografia específica, sacralizando aqueles lugares. Ou interagindo porque já eram sagrados. Mas a gente vê muito isso, quase como uma ferramenta de descredibilização no mundo celta, por exemplo. Entendi. Ah, mas Boan, que é uma deusa, é a deusa do rio Boyne, que fica numa região específica da Irlanda, por exemplo. Não temos como acessá-la. Ai, oi, temos, claro que temos. Porque o outro mundo é um mundo que se conecta com o nosso e os limites geográficos são mais geopolíticos do que qualquer outra coisa. Sim. Então a gente vive num mundo que é um grande terreno que a gente decidiu dizer que este é de um jeito, este é de outro. Não estou aqui dizendo, querendo ser globalizador e dizendo que todas as culturas devem ser... Não, não é isso. Eu entendo que existem especificidades de regiões, de culturas. Acho que as culturas precisam ser protegidas. Eu acho que a gente precisa ter respeito, ética em relação a culturas, né, a identidade específica de um povo, de uma comunidade. Mas a gente não questiona um cristão a respeito de o quão palestino ele é. Sim. Mas a gente é questionado com frequência o quão celta eu sou. Por que minha família não é celta e eu sou... Aliás, eu não sou nem celta, né? Porque celtas não existem mais. Mas por que a minha religião é celta e eu não sou? E tem gente que procura, gente que trabalha com magia celta, que procura se validar através disso. Ah, porque minha família é celta, porque meu avô, sei lá, eu que... E, gente, isso é que nem dizer que é primo de Jesus só porque vai na igreja, sabe? Ó, cansaço disso. Mas eu acho que a gente tem uma questão que é importante, e eu acho muito legal tu me perguntar isso, que é a questão de a gente buscar a referência daquela cultura. Por exemplo, quando eu digo que, eu disse ali atrás que a gente não deve fazer juízo de valor da espiritualidade dos outros, mas a gente também não pode fingir demência diante de erros históricos, né? Claro. Então, quando alguém diz assim, ah, porque os celtas faziam isso, eu tenho obrigação moral de me levantar e dizer, não faziam. Porque tem essa referência, porque tem esse material, porque existem esses estudos em relação a isso, e não era assim. E eu não tento fazer eu e outras pessoas não tentamos fazer um mimetismo de irlandês, que também tem isso, né? Ah, quer ser irlandês. Não, eu sou brasileiro, tenho muito orgulho disso, moro no Rio Grande do Sul, acho aqui bem frio, bem legal. Amo São Paulo, adoro o Rio de Janeiro. Mas eu não vou ser irlandês nunca, eu não vou ser celta nunca. Porque isso é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Assim como uma pessoa que usa ayahuasca não vai ser indígena nunca, só porque faz, sabe? Então, são coisas diferentes. Ninguém aqui está tentando fingir que é celta ou irlandês. Pelo menos não deveria, mas tem quem faz. Né? Assim como tem quem usa ayahuasca, põe um cocar na cabeça e vai pra rave e acha que tá pajé.
Eu tive contato recentemente com o texto de um autor bem interessante, né? O pseudônimo dele é Frater Hatcher. E ele estava falando sobre o culto a São Cipriano dentro de uma perspectiva, né, pagã e ocultista. E aí ele conta a história toda de São Cipriano e depois ele solta um termo que eu achei muito interessante que ele chama de topografia astral. Que ele fala, olha, toda essa trajetória que a gente está mostrando, né, tanto da vida quanto dos lugares que ele visitou e dos cultos dele e tal, ela tem muito mais uma veia mitológica e o que não invalida né, a história, né, e o poder. Então vocês precisam entender que quando a gente está falando desses locais, a gente está falando de uma espécie de local que ele existe no imaginário coletivo, mas que isso não desautoriza ou de alguma forma não desempodera, né, toda essa narrativa. Eu achei muito interessante essa história da topografia mitológica, e ele foi citando, né, os aspectos do próprio culto de divindades egípcias por pessoas que nunca visitaram o Egito e como que, né, de alguma forma, isso é extremamente possível e mais fácil. E aí eu falei, nossa, se a gente pegar essa lógica, é fácil de conseguir entender qualquer outra tradição, né, e tudo. Eu gostei desse termo, né, dessa topografia astral e dessa perspectiva de que a gente pode se relacionar com um local que ele é mais mítico do que tudo e ainda assim ele ter, né, todo o seu poder independente de ter uma objetividade histórica. Não sei o que isso faz sentido para você. Alguns dos meus amigos um pouco mais tradicionalistas me chamariam de né, pós-moderno ou de estar inventando moda, mas eu não ligo muito para isso. Eu tenho uma perspectiva de que eu gosto de digging power, né? Encontrando poder nas coisas. Então, para mim, se faz sentido e se funciona, é válido, é autêntico, sabe? Não, sem dúvida, com certeza Eu acho que essa perspectiva do outro mundo, a gente chama de outro mundo, é o nosso mundo espiritual, né? Nosso outro plano, não sei se eu posso falar dessa forma, mas enfim. E ele é um lugar que pode ser acessado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque isso não é um bairro da minha cidade, isso é um outro mundo em que não há limitações físicas, porque lá ninguém tem corpo. Sim. Corpo é coisa daqui, mas enfim. Legal. E, bom, nessa história de estar trabalhando com o paganismo há todo tempo e tal, o que mais te chama a atenção? Tem algum tipo de história narrativa que te aconteceu e que te impressionou ou trouxe confirmação do tipo, nossa, é isso mesmo? Ou de alguma forma você vivenciou algo que você falou, caramba, como é que isso é possível? Né? Quais são, assim, os momentos ou de confirmação ou de assombro dentro dessa prática espiritual e magística, Nadair? Eu tenho várias histórias, mas eu sempre recorto elas, são 25 anos de caminho. Uau. As minhas experiências enquanto sacerdote, as minhas experiências enquanto devoto, porque são experiências diferentes. Enquanto sacerdote, eu acho que a coisa mais impressionante que eu fiz, que eu vivenciei, através de uma coisa que eu fiz como sacerdote, foi um velório. Que é uma coisa bem pouco comum e que eu mesmo achei que nunca fosse vivenciar de fato. Um velório de corpo presente, não um velório simbólico, fechado na minha casa, no meu altar, enfim. Eu fui até um velório, fiz a cerimônia na presença de familiares, etc. E isso foi uma experiência transformadora para mim. Porque era um lugar que eu achei que não chegaria, que eu não estaria, e que eu sei que não vai se repetir tantas outras vezes, porque na morte quem decide não é mais a pessoa, né? São os familiares, a mãe, a esposa, enfim. E as pessoas optam por não fazerem nada pagão, digamos assim. Sim. E eu estava fazendo o velório
de uma mulher que eu fiz o casamento. Uau! Uau! Então foi uma coisa impressionante para mim. E eu tirei fotos dela, né? Ela faleceu de câncer. Eu fui ao hospital fazer capelania com ela, que é uma outra coisa. Assim, eu fiz uma caminhada muito interessante com ela. Eu sou muito grato a ela e espero que ela me conviva comigo nos Soens todos possíveis para ela. E aí eu fiz várias fotos, eu levei meus livros para ela, que eu tinha escrito na época. Claro que eu nunca publiquei isso, porque eu não vou ficar fazendo isso, né? Não é adequado. Sim. E também não vou ficar anunciando velório em Instagram, porque também não faz sentido. Obituário, Mas, né? não, obituário até eu sou a favor. Recentemente, inclusive, tive um problema com isso. Uma pessoa que era da comunidade faleceu e eu fiz um chamado para fazer uma ritualística, né, específica da religião que ela seguia, Aham. e houve um incômodo com relação a isso da família. Olha. Enfim, que é o que toda religião faz, todo mundo faz, tá? A gente vê o obituário o tempo inteiro na internet, não é nenhuma, não criei a roda, mas Sim. enfim. Mas eu não postaria foto assim de eu indo pro velório, por exemplo, né? Não postei, nem fiz. Não postei foto dela doente no hospital, porque não. Uhum. E essa é uma das experiências como sacerdote que foi muito forte para mim. Sim. E foi uma experiência muito física. Como devoto, caramba, eu tive assim coisas que apesar de eu lidar com a espiritualidade, ser sacerdote, estar sempre enfiado no meio do mato, fazendo coisa também em casa, Aham. eu sou cagado de medo, de espírito cagado. Como assim? Eu agradeço todo dia por não enxergar nada, por não ouvir nada e por ser um completo cego para isso. Que legal. Então, assim, eu nunca fui. Ah, por que que tu nunca foi em centro espírita? Tu não gosta? Não, porque eu não quero ver espírito. Obrigado. Tá ótimo para mim. Mas teve experiências em que, claro, eu tive contato com isso e que foi um mix de, meu Deus, me tira daqui com, nossa, que coisa linda. A gente fazendo um ritual uma vez, era um Soen, também um momento propício para isso, mas era um Soen e a gente fez no meio do mato. É uma mata fechada mesmo, não é sítio, é um lugar selvagem, realmente. Aham. E a gente fez a fogueira, tradicionalmente, como a gente sempre faz, a gente recebeu os convidados, e nesse momento, os convidados a gente busca eles os convidados são pessoas leigas, tá? São interessados na religião, são pessoas que não conhecem, são amigos dos que estão, enfim, né? Membros e tal. Que legal. Então, um membro mais antigo vai até o ponto de encontro, busca ele, são 20 minutos de caminhada no meio do mato. Uau. E era de noite. Então, ficamos eu e uma outra sacerdotisa no QG, né, na fogueira, ali no espaço que a gente ia ocupar, e os outros membros foram buscar os convidados, que eram uns 10, 15, eu acho. Uhum. Nesse ínterim, a gente repassa o festival, porque, como eu te falei, tem etapas mais cerimoniais, né? Sim. Então a gente sempre repassa essas partes para ter certeza de que não deixou nada para trás. E sentados no meio do mato, um pouco longe da fogueira, nós estávamos conversando e de repente a gente começou a ouvir uns barulhos assim, uns passos atrás da gente. Aham. Meu primeiro pensamento é um louco maníaco assassino. O segundo pensamento é algum bicho. Aham. E o meu terceiro pensamento é vamos sair daqui. E eu falei, e ela é mulher, né? Eu sempre tive muita preocupação com as meninas de Valonon, porque quando a gente ia pro mato, enfim, a gente não pode fingir que não é verdade, mas existe um mundo perigoso aí fora e as mulheres são mais vítimas do que os homens, né, nesse sentido. E aí eu disse pra ela, vai na minha frente, eu vou indo atrás e a gente vai de mão dada. Qualquer coisa tu corre e me deixa pra trás que eu me viro com o que ficar. Uhum. Até então eu achei que era alguém sondando a gente. Uhum. Viu que saiu o pessoal, que ficou as barracas, enfim, ficou a comida, ficou a fogueira, veio ver o que que era. Voltamos para a trilha, porque nós estávamos longe da trilha, no mato fechado. Voltamos para a trilha. Quando chegamos na trilha, ela apertou minha mão. No instante que ela apertou minha mão, eu estava olhando para a trilha e eu vi um monte, assim,
um amontoado de uma coisa preta, sem luz nenhuma, no meio do mato. Só a lua no céu, era a lua cheia. Cara. E eu disse pra ela, disse, tá vendo o que eu tô vendo? E ela disse, sim, eu estou. E aí eu pensei, vou voltar pra igreja agora, será que dá tempo? E aí eu falei pra ela, bom, passei ela pro lado oposto que tava a coisa, e a gente tinha que seguir adiante, porque a gente tinha que passar por aquilo ali para chegar no espaço que tava o ritual. Aham. E aquilo se inclinou na nossa direção quando a gente passou por aquilo, e eu senti o ar quente vindo daquela coisa, era um friozinho assim, né, porque é inverno, sou eu. E depois, durante todo o ritual, coisas corriam na volta. A nossa fogueira apagou porque começou uma chuva torrencial, ficou só uma vela acesa. Foi muito trash, mas foi uma experiência incrível, Que um delícia. espírito. Depois foi ritualizado, a gente fez oferenda, a gente tentou uma aproximação. A gente chama de espírito guardião, Sim. e o papel dele é ser ofensivo, né? A intenção Sim. dele é proteger o lugar. Não proteger o lugar que a gente está usando, proteger da gente o lugar. Aham. E foi uma coisa maluca. E depois disso, aliás, antes e depois disso, a gente já viu luzes no meio do mato, a gente já viu um grupo de pessoas caminhando que não existia, Que legal. animais surgindo de pedras. Isso dá um livro sem sombra de dúvida. Sim. Natai, você falou uma coisa que é bem legal e bem interessante, assim, pro pessoal que é do paganismo, isso não é nenhum tipo de novidade, mas pra galera que tem uma perspectiva um pouco mais cerimonial, nem sempre é tão claro. Qual que é a diferença do papel do sacerdote, por exemplo, para o papel do devoto? O que faz uma pessoa sacerdote? Quais são as responsabilidades dela? Qualquer um pode se tornar e por que alguém desejaria isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Só malucos desejam isso, eu já tenho para começar com isso. Assim, ó, o sacerdote ele tem que servir a comunidade. Esse é o papel único do sacerdote. Boa. Não é nenhum outro papel. Boa. Nós não intermediamos a relação das pessoas com o sagrado. Isso é importante destacar. Mas isso não quer dizer que a gente não auxilie as pessoas nesse processo. Porque as pessoas do paganismo celta, elas podem fazer os ritos em casa, elas podem comungar com as divindades, se relacionar com as fadas, com os espíritos, enfim, sem a presença de um sacerdote. Não é uma religião que funciona só com um sacerdote presente. O sacerdote, antes de ser um sacerdote, é um devoto também, claro. Legal. Mas o papel do sacerdote é cumprir esses ritos, que são os ritos de passagem, liderar esses ritos, operar esses ritos, ensinar as pessoas sobre o que esses ritos significam, propagar as informações a respeito dessa espiritualidade, né? Tem um papel de polinizar essas informações, mas principalmente servir a comunidade. Eu gosto muito do trabalho comunitário com o leigo, apesar de ser bem atuante no trabalho com quem está na religião. Mas eu gosto muito de fazer casamento. Eu já fiz vários casamentos, tem foto lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade tem alguma coisa. E eu gosto de fazer velórios. Eu tô chamando aqui de velório porque Requiem, sei lá eu como falar, mas é o nome que a gente usa no Brasil, né, o velório. Tá. Eu gosto muito de fazer esses ritos, porque eu lido uma camada de expectativas que eu não lido quando estou fazendo práticas sacerdotais com pessoas que têm conhecimento, né? Não é a mesma expectativa que tem. Eu acho que a expectativa do leigo é muito maior. E eu gosto de sentir isso. Entendi. Mas o sacerdote, ele vai trabalhar com essas viabilizações. Ele vai servir como ponte entre a pessoa. Ai, nossa, foi lá o pontífice. Péssimo nome, mas enfim. Ele vai servir como veículo entre
a pessoa e aquilo que ela quer conhecer, experimentar, vivenciar. Porque, teoricamente, o sacerdote já tem uma expertise em relação àquilo, tem um conhecimento teórico e prático em relação àquilo, e vai poder orientar a pessoa em como ela vai fazer aquela jornada, para que ela possa, independentemente, fazer quando ela bem entender. Então, o sacerdote ensina como faz a oferenda, para a pessoa poder fazer a oferenda, ele ensina como se faz as preces, ele ensina como se faz os festivais, e só que uma coisa importante de destacar é que a coisa toda, a engrenagem toda só funciona quando todos estão envolvidos. O sacerdote sozinho não é ninguém. Ele vai ensinar o que para quem? É que nem um pai de santo sem filho de santo, sabe? É um padre sem comunidade. Então, o sacerdote, ele sempre estará acompanhado ou imerso em um grupo. E liderando esse grupo ou não, em geral, a gente tem uma estrutura religiosa em que o líder desse grupo é necessariamente o sacerdote. E apesar disso acontecer na minha ordem, né, no meu grupo, é um sacerdote que é a liderança, e no caso sou eu, isso não funcionava assim no mundo celta. A estrutura deles era um pouco diferente, apesar de a religião ser proeminente, ela não era exclusiva. Entendi. E o poder, ele era compartilhado por outras castas, digamos assim. Sim. Mas a vivência nossa tem um outro viés, né? O sacerdote é isso. E não queiram, gente, é um troço. As pessoas te ligam 4 horas da manhã, as pessoas te cobram uma série de coisas, muita gente acha que tu não é um ser humano porque tu é um sacerdote, então elas acham que tu não tem problema, que tu não tem dias ruins, e aí, assim, toda uma construção de anos, às vezes acaba num dia ruim, cara, num dia ruim. Às vezes tu não quer ver ninguém e tu tem que ver aquela pessoa, tu tem que atender aquela pessoa, e às vezes tu fala um negócio numa live, tu fala um negócio e cai mal, e aí, ai, olha, o sacerdote falou, chatíssimo. Mas, gente, é muito legal, assim. Mas tem peso, né? Tem peso. Imagino. E a responsabilidade, ela precisa ser muito bem entendida, porque a gente tem uma responsabilidade com a comunidade e com a sociedade. Eu gosto de dividir. Quem outorga o sacerdote? Existe, por exemplo, uma espécie de auto-iniciação, ou é uma parada que não sei, que você precisa de ter uma outra pessoa para te outorgar? Como é que é isso? A gente costuma ter outra pessoa, mas isso não é o limitador. Se alguém bater na minha porta e disser eu sou sacerdote, quer entrar na tua ordem, não vai entrar como sacerdote. Obviamente, claro. vai fazer a formação específica. Sim. Mas se eu tô convivendo assim, sei lá, vou palestrar num lugar e vai ter outro sacerdote, até ele me provar que não é, ele é. Então ele tá me dizendo que é, eu tô acreditando que ele é. Legal. Ou sacerdotisa. Ninguém pergunta quem te iniciou. Isso para nós não existe. Mas quem vai dizer se ele é sacerdote ou ela, enfim, uma sacerdotisa, é a própria língua. Entendi. A pessoa vai saber. Um sacerdote reconhece outro. Sim. E não é nem assim de tipo, a gente tem crenças diferentes. Não, porque tem vários sacerdotes que têm crenças diferentes das minhas e são sacerdotes. Mas tem gente que diz que é sacerdote, a gente bate o olho e sabe que não é. Sabe o gaydar? Amigas gays que estão ouvindo? A gente tem sacerdote. Maravilhoso. E legal isso que você está me falando de se ele falou que ele é até que ele me prove que ele não é. Porque essa presunção de boa fé, eu acho que ela facilita um pouco a vida da comunidade mágica. Eu vejo hoje uma tendência ao contrário. Ele não é magista até que ele me prove que ele sabe. Ou então, ele não tem o conhecimento até que eu seja impactado, né, pelo demonstrativo prático. E é de
uma presunção, né, e uma arrogância que, sei lá, eu acho que é isso que tem envenenado, né, parte do nosso meio, assim. Então, é legal essa coisa de pensar que, né, a pessoa, ela tem a potência que ela está afirmando ter, né, a menos que ela se traia com as línguas, com as palavras, com as atitudes, com a forma como ela se porta, né, faz todo sentido para mim, muito legal. E assim, isso que tu falou é uma coisa muito interessante. As pessoas fazendo avaliação de critérios da sua perspectiva para o mundo. Isso. Gente, a gente descobriu que o homem não é o centro do universo há muito tempo. Então, assim, a querida não é o centro do universo para ser a verdade girar em torno dela. Então, a gente precisa entender que a gente pode não gostar, a gente pode achar uma bobagem, a gente pode compartilhar isso com os amigos, a gente pode compartilhar. Eu posso no meu grupo, por exemplo, dizer, gente, olha só que bobagem que estou fazendo aquilo ali. Posso. Façam. Isso é saudável. Uhum. A gente nós não somos anjos de candura, mas a gente precisa ter consciência de que uma vez que a gente vem a público, por exemplo, ou faz confrontos que a gente vê frequentemente na comunidade pagã, de um modo geral, isso invalida completamente a minha própria vivência espiritual, porque nesse momento eu acabo dando armas para o que a gente pode chamar aqui de inimigo, de repente. Sim. Pode. Então a gente está dizendo para ele, em alto e bom som, nós não somos unidos, nós não sabemos o que queremos, a gente está preocupado em se matar primeiro, para depois chegar a algum lugar. Gente, isso já deu errado na história. Olha para os celtas que se matavam uns aos outros. Se eles tivessem se unido, a gente conseguia. Olha a Rainha Boudica, que se uniu lá com as tribos, conseguiu derrubar Roma. Como assim? Breno, outro personagem histórico. Então os antepassados estão aí para nos ensinarem. Eu sempre digo isso, a gente tem que aprender de verdade com os antepassados. E eles já nos ensinaram que brigar não dá certo. Sim. Eu posso não gostar de uma coisa ou outra, ou de tudo, não tem problema. Mas eu tenho que, antes disso, defender o direito de essa pessoa estar naquele lugar. E essa loucura por voucher de iniciação, nossa, quem te fez? Então tu não... É que nem aqueles homens chato pra caramba, que a mulher diz que é fã de futebol, ele quer que dê toda a escalação da seleção brasileira de 1979. Ou então é fã de uma banda, então fala qual que é o álbum do ano de não sei quanto, né? Sim. Nossa, isso é assim. Eu gosto de Morrigan. Nossa, qual era o nome do cavalo dela? Vai se catar, sabe? Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Nathalie, você tinha me dito no início que essa é uma parte importante da sua tradição, mas que né, vocês não chamam nem pelo nome de Livro da Sombra, nem pelo nome de Diário Mágico. Como que é isso? Como é que é essa prática de anotação? Isso começa logo no início dos seus estudos ou depois que você vai se dar conta da importância disso? Como que é isso? As pessoas se dão conta da importância disso depois de 10 anos. Essa é a verdade. No início elas não dão importância. Isso. A gente tem uma tradição sistematizada em relação a isso. A pessoa entrar, por exemplo, vai lá e faz o teu livro. Uhum. A gente não tem essa perspectiva. Porque a gente faz anotações a respeito da espiritualidade em momentos diferentes, em aspectos, de formas diferentes, né? Uhum. A gente chama de livro das trilhas. Só que livro das trilhas não é um livro, não é um caderno, não é um grupo de cadernos, mas é a ação de escrever as experiências. A gente escreve, por exemplo, quando a pessoa está passando pelo treinamento da ordem para chegar a algum cargo, ela tem que entregar relatórios. Legal.
Esses relatórios fazem parte do que a gente chama de livro das trilhas. E a pessoa precisa registrar isso, ela precisa escrever isso num blog que é fechado, a gente tem um sistema fechado, um ambiente fechado onde isso acontece, né? Boa. Então ela tem que registrar isso, alguém tem que ler isso, alguém interage com isso, mas a gente não chama isso de livro das sombras, né? A gente nem tem um livro das sombras, a gente sequer tem um livro das trilhas, assim, que a gente se encontre e possa mostrar o seu livro das trilhas um para o outro, como acontece, por exemplo, no livro das sombras. É tudo Mas online. não é tudo online, a gente escreve, a gente sempre orienta a escrever mesmo, escrever. Tá. Porque a ação de escrever, ela não é só de registrar alguma coisa, porque o online, ele é absolutamente efêmero. Sim, exatamente. Hoje ele existe, amanhã ele pode não existir, e aí acabou. Aham. Mas a gente orienta a escrever, e a verdade é que a maior parte das pessoas não o faz, mas elas vão se dar conta de que deveriam ter feito quando elas precisarem daquilo. Isso. E aí é triste. Aí elas têm que voltar a escrever, de qualquer jeito. Mas vai perder detalhes e vai perder parte da experiência e não vai se dar conta disso até, igual você falou, até os 10 anos de jornada e de perceber, né, enfim, eu chamo de recurso emocional. Né? Mas é claro, e isso é uma ferramenta de voltar ao passado. Por que chama livro das trilhas? É uma coisa que eu nunca falei publicamente, é a primeira vez que eu tô falando. Legal. O livro das trilhas ele chama porque no início da ordem, na primeira formação das Paquitas celta ali, porque tem as New Generation, né? Mas as Paquitas originais ali, as primeiras, a gente tinha uma membra que escrevia. Era a forma que ela encontrava de entregar serviço para a comunidade, né? Para nós. Legal. E ela escrevia tudo com riqueza de detalhes, indo da cor da roupa ao perfume que a pessoa usava, falas importantes. E ela nunca falou isso para ninguém. Isso só foi descoberto quando ela saiu. Olha. E aí ela entregou para mim as anotações. Nossa, que legal. E ela disse assim: aqui estão as minhas memórias. E olha, eu não posso falar essas coisas que eu já começo a querer me emocionar. Mas aí eu tenho isso tem 25 anos e eu tenho isso guardado. E estava escrito na capa nosso livro das trilhas. Ai, que lindo. Nossa, uma verdadeira escriba, né? Isso, só que assim, eu não posso botar foto disso. Uma vez eu botei um pedaço de uma foto disso, porque ela escrevia barbaridades, assim. Barbaridades. Porque ela largava a opinião dela sobre determinadas coisas, ela tinha boca suja, e a gente era adolescente, né? Ai, a chata da fulana, a outra que fulana que tá se achando, porque ela tinha rixa com uma ou duas do grupo na época, as Paquitas, né? As Paquitas. E então eu não posso divulgar isso assim na íntegra o que tá escrito, porque tem barbaridades, a gente se diverte muito. Eu tenho contato com ela ainda, inclusive, é uma querida. Sim. Beijo, Ju, se estiver me ouvindo. E então tá ali, tá guardado as 7 chaves por mim. Isso um dia vai virar um quadro sequencial, alguma coisa assim. Porque é muito importante. Ali tem um narra, que na época, e que ainda é Jefferson, né? Meu nome civil. Legal. De 13 anos, de 14 anos, sabe? Nossa, é uma pedra de Roseta. Que lindo, que lindo. Eu tenho, né, a impressão de que algumas pessoas elas conseguem honrar, né, esse local do registro, né, que é quase a pessoa que é o lavrador, a pessoa que escreve a ata das reuniões e que aquela perspectiva ali é uma perspectiva sagrada, é como se tivessem sendo registrados de fato, né, cada um dos atos com uma profundidade um pouco maior. Eu lembro que eu fiz parte de uma fraternidade por um tempo e
essa fraternidade ela era muito, muito despretensiosa e muito, vamos dizer assim, muito fluida, não tinha material escrito, as pessoas não tinham uma referência bibliográfica, era uma coisa um pouco mais solta. E em um determinado momento, uma moça ela foi designada como alguém que deveria registrar as reuniões, né, por escrito, né, e ela só foi designada assim porque ela já fazia esse papel por conta própria. E quando ela começou né, a fazer os registros de cada uma das reuniões, o que acontecia, que a gente começou a tomar consciência do poder que estava sendo movimentado ali, da quantidade sei lá, de técnicas que eram muito preciosas e que às vezes passavam batido por causa do fluxo, né, por causa próprio, né, da própria forma como essa fraternidade se organizava. E aí depois, quando ela publicou né, parte desses ensinamentos, né, publicou, eu digo assim, né, distribuiu, né, internamente, que a gente foi se dar conta da forma como o trabalho se organizava. Então é isso também, né? Às vezes a escrita ela tem o poder de nos colocar em perspectiva, né? De nos apresentar uma parte da gente que às vezes a gente não enxerga porque está muito ocupado vivendo a experiência, né? Isso é muito legal. E eu acho que tem um aspecto também de familiaridade, porque a gente está familiarizado com a escrita desde sempre, né? A gente está exposto à escrita desde que existe. Tá. Mas para os nossos antepassados, a escrita era importantíssima. Por exemplo, os celtas tinham o Oan, que é o Ogan, o alfabeto, né? Tá. E é um alfabeto de uma língua que é mais pensada para ser falada do que escrita. Entendi. E as palavras são mais difíceis, elas se escrevem de um jeito, o som é outro, daí narras, né? Na Taí nós fala narras. Mas para os nossos antepassados, o escrever era uma forma importantíssima de perpetuar o conhecimento e a tradição. E aí, agora eu já aproveitando o momento para quebrar uma mentira sobre os celtas, é que eles não escreviam. Gente, anos 90, passou, vamos se atualizar. Os celtas escreviam sim, tanto que é dito que quando São Patrício chegou na Irlanda, ele mandou queimar os livros dos druidas, porque eles escreviam. Não, o que a gente tem de Oan, por exemplo, que sobreviveu, não trata disso, né? Ele é uma escrita bem funerária, utilizado bastante para lápides, para memorial e tal. Agora, a interdição de que os druidas especificamente não podiam escrever, ele é do continente, ele não é de todo mundo celta. E isso quer dizer que ela era tão importante para o continente que ela era proibida. Olha. Porque uma forma de destruir uma cultura é acabando com a língua dela. Sim. Sim. E uma forma muito eficaz de fazer isso é impedindo que as pessoas escrevam. Nossa. Então, escrever, reproduzir cultura. Sim, tá, legal, faz sentido. Claro, e escrever é uma forma de memorização em relação à ancestralidade. A gente só sabe o que existiu porque alguém um dia resolveu escrever sobre isso de alguma forma. O que seria do mundo egípcio sem os hieróglifos, por exemplo? Né? Olha lá o poder da pedra de Roseta. Sabe, existem culturas que não escreviam, mas deixaram desenhos. É uma forma de escrita. Sim. Então eu acho que o paganismo é sofrido assim em relação a isso, porque não existe um cargo sacerdotal de escriba, por exemplo, sabe? Eu fico triste. Eu acho que a escrita deveria ser mais explorada. Que legal. E quando a gente fala, né, você falou que você é autor de 10 livros. Sim. Isso, com certeza, advém aí das suas experiências, sua prática, né? Então, é comum, assim, você coletar essas informações, essas experiências e aí sintetizar isso em uma obra? Sim, os meus livros, eles têm um aspecto muito mais de manual e qualquer outra coisa, porque é uma coisa que carece muito em português, né? A gente precisava desse conteúdo.
E eu fui lá e resolvi trabalhar nesse sentido. Mas é claro que a construção a busca desses escritos antigos é fulcral, porque, por exemplo, a gente tem grande parte da mitologia irlandesa sobrevivente através da mão dos monges copistas, Ah, que eram os sacerdotes que se ocupavam, o papel deles na sacralidade cristã, especificamente, era o de escrever, aham, de transcrever também. sim. Então a gente eu uso desse conhecimento para a construção do meu próprio conhecimento e de como eu vou passar isso adiante. E essas são algumas das referências que eu utilizo para a construção dos meus livros, né? Legal. E eu acho muito importante a gente poder buscar essas referências para construir as nossas próprias. Boa, boa. Porque o Brasil tem 500 anos, né, gente? 500 anos, 500 e poucos anos. O É. que é? Até que virou Brasil, mais o que, uns 200 anos? Uhum. Então a gente tem aí, com sorte, 300 anos de Brasil, mas, E, enfim. Naj, qual que, assim, você tem um livro principal? O que é, assim, o indicativo de alguém que, né, queira começar dentro desse processo de paganismo celta, e esteja buscando uma publicação que seja sua? Tem algum livro que é o que te chama mais atenção? Então, comece por esse. Nossa, eu não sei dizer. Eu tenho um livro que eu acho que as pessoas que estão começando, têm interesse em começar, podem fazer bastante uso e vão se beneficiar muito, que chama Magia Celta, Estudo e Prática. Tá. Eu acho que é o básico, Aham. o ponto inicial. Mas eu amo tanto, eu criei uma série de livros que chama Devocionário Pagão. E eu criei e outros autores já estão escrevendo os seus próprios devocionários, né? Escrevi o primeiro, foi sobre Morrigan, Hã? depois sobre Brihid, e por fim Cernunnos. E eu pretendo acabar por aí, porque são os meus deuses de devoção. Boa. E se bem que eu já estou trabalhando num devocionário das fadas, isso vai sair algum dia, vai acontecer. Aham. Esses devocionários eu indico para quem quer vivenciar a espiritualidade através dessa comunhão com alguma divindade. Se for alguma das que eu tenho devocionário, tanto melhor. Que Mas legal. também tem o devocionário de Keila, que foi escrito pelo Leone Moura, que eu falei anteriormente. E outros devocionários estão brotando por aí, mas não posso dar spoilers. Sim. O meu último lançamento é o Manual de Magia Lunar, dá uma perspectiva céltica sobre essa prática, porque a gente tem muito conteúdo sobre magia lunar, mas todo não, né? Mas assim, grande parte baseado na construção wicana de culto Aham. lunar, como uma deusa, né? Como a crescente, a mãe, virgem, etc, aquela coisa toda. E a nossa perspectiva é um pouco diferente disso. Então eu trago isso no meu livro. Eu tenho meu primeiro livro, que é o Preces, Encantamentos e Rituais Celtas. Eu não sei, assim, é que nem falar qual é o teu filho preferido, que canta Sim. melhor, ou sei lá. Para mim, todos são bons. Que legal. Bom, me conta uma última coisa, um conselho para quem está nos ouvindo. Então, o ouvinte do Diário Mágico escutou aqui, entendeu um pouco mais sobre, né, a prática, né, de paganismo celta e tudo. O que você tem para dizer assim para as pessoas que estão, né, trilhando esse caminho de magia, de espiritualidade? Me conta isso. Querido ouvinte, ouvinta do Diário Mágico, que está me ouvindo neste momento, conselho da vó celta aqui, que nem é tão vó, mas também nem é tão jovizinho, também é assim. Primeira coisa, a gente precisa sempre duvidar. Sempre duvide. Se tem muita certeza, é um problema. A gente precisa buscar as fontes, buscar as referências, entender os porquês, a gente precisa ter liberdade. A gente não pode nunca se acomodar num lugar em que nos restringe a liberdade. E eu estou usando isso como gancho para dizer que a gente tem que cuidar muito lugares e pessoas que tenham um comportamento predatório, pessoas Legal. que tenham a intenção de nos usar como degrau para chegar a algum lugar.
Eu acho que faz parte de todas as relações humanas o mútuo benefício entre as partes. Uhum. Mas a gente tem que sempre se posicionar para não virar degrau dos outros. Estude o máximo que puder. Mas o mais importante, estudo não vale nada sem prática. Uhum. Então pratique, saia. Ah, e outra, saia não é saia de casa para ir fazer no mato, por exemplo, que eu falei várias vezes que faço coisas no mato. Uhum. Mas a nossa casa é um espaço sagrado. É que nem a casa do João de Barro lá não é uma casa, não é sagrada, não é da natureza. A nossa casa é da natureza, não interessa, está no centro de São Paulo. Uhum. A nossa casa é sagrada e é o nosso lugar no mundo. Então, façam suas práticas dentro de casa sem medo, sem problema, sem achar que é menos do que quem pratica no mato. Tem mato por perto? Ótimo, vai lá e se aventura, mas a casa sempre é o lugar de referência. E pratique muito, porque não existe bom musicista que não toque um instrumento. Por mais que ele tenha teoria musical, se ele não souber tocar, não vale de nada. Então, assim, vai estudar, vai ler, vai atrás de informação, vai atrás de vídeo no YouTube. Muito cuidado com as redes sociais, por favor, porque isso aí é um problema seríssimo, seríssimo da modernidade que a gente não sabe direito como lidar. Mas evitem considerar post de Instagram como a grande referência da humanidade. Legal. Vão atrás de referências, busquem. Mas o que eu quero dizer são duas coisas. Pratique e pratique em casa. Maravilhoso. Sensacional! Tá Naj, ótimo. onde que o pessoal te encontra, assim? É Instagram, é Twitter, é Facebook, é algum site? Me conta. Eu não tô no Twitter porque eu não tenho saúde mental pro Twitter, eu não sei nem mexer naquilo. Mas Excelente. vocês me encontram no Facebook, apesar de morto, estou lá. Sim. Vocês me encontram como Narras Dórchadas, Natair Dorchadas. Vocês me encontram no Instagram como @Sabedoria Celta, tudo junto, claro que é junto, mas enfim. Sabedoria Celta. Vocês me encontram no YouTube também. Não esperem muitos vídeos, mas tem bastante coisa lá. E é isso. Se vocês quiserem me contatar pelo meu WhatsApp também, fiquem à vontade. Tem link no Instagram, ou 51 986360961. Muito Xuxa dando o telefone. Mas vocês me encontram assim, gente, joga meu nome lá no Google, na Taíra dos Chats, que vocês encontram os meus livros, vocês encontram minhas redes sociais e me chamem que eu adoro trocar uma ideia. Descobri recentemente que tem gente que acha que eu sou de fora, Ah, que achava que os livros em português eram uma tradução e que eu era estrangeiro. Não, gente, eu sou daqui do Rio Grande do Sul mesmo, que tá? legal, que legal. Porque o nome feio, né? Que nome horrendo. Não, mas é muito, muito legal essa história toda, né, dessa produção, né, prolífica. 10 livros é muita coisa, é muito bacana, e eu não sabia disso quando eu puxei o assunto sobre né, a hipervalorização de autores estrangeiros, né. Então é bacana de ver um autor, né, conduzindo uma comunidade e né, o desejo de ver você sendo prestigiado e valorizado pelo que você produziu até aqui. Eu gostei muito do nosso papo, muito obrigado aí pelo seu tempo, foi muito gostoso. Eu que agradeço pela oportunidade, foi ótimo. Obrigado por quem está ouvindo também. E a gente se encontra por aí nas veredas da vida. Maravilhoso. Perdão pelo erro na pronúncia do nome, mas foi muito gostoso recebê-lo aqui. Tá ótimo, não tem problema não. Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico, um show de conhecimento. Eu entendo pouco de paganismo e de tradição celta, então foi muito interessante para mim entender todos os aspectos dessa cultura, dessas práticas, da forma como isso se estrutura no mundo. Às vezes vai ter um ou outro ouvinte que vão ter mais conhecimento do que eu nessa área e vão aproveitar o episódio de formas mais profundas e diferentes, mas é isso. O Diário Mágico ele é feito por
uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador e junto comigo eu tenho o Guilherme Neves lá da @Lefou Produções, que é o nosso editor desde sempre. E fazendo as ilustrações das capas dos episódios, a gente tem o João Paulo Ponciano. Você consegue encontrar eles no Instagram, acompanhar o trabalho deles, bem como o meu também. E é isso, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.